Hoje nós vamos falar sobre a diferença de Botox e preenchimento. Você sabe diferenciar um do outro? Apesar da estética estar super em alta e muito ser falado desse conteúdo, mesmo assim tem muitas pessoas que têm dúvidas, mesmo sendo estudantes de alguma dessas áreas que vão atuar com estética, ainda tem dúvidas sobre Botox e preenchedor. E na maioria das vezes todo mundo culpa o tadinho do Botox. Se um lábio fica muito grande, muito inchado, exagerado, a culpa é do Botox. Se uma olheira não fica tão linear, tão bonita, a culpa é do Botox. E o Botox não tem culpa de nada disso. Hoje eu vou te explicar qual é a relação na estética do Botox e qual é a relação do preenchedor. O que cada um faz, qual é a responsabilidade de cada um. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Fernanda Samara, biomédica esteta e especialista em harmonização facial e corporal. E hoje eu quero te explicar direitinho qual é a função do Botox na estética avançada. O Botox ele serve para relaxar a musculatura. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai paralisar o seu músculo, não deixando com que ele se contraia e sendo assim, ele vai amenizar, suavizar ou até mesmo eliminar as tão temidas ruguinhas. Eu estou sem Botox agora nesse momento e quando eu faço uma expressão de susto ou de brava ou quando eu dou muita risada, o que acontece? Aparecem essas linhazinhas horizontais ou verticais que com o passar do tempo vai marcando a nossa pele, formando essas temíveis rugas. Então o Botox ele é responsável por agir no músculo, relaxando essa musculatura, não deixando que ela se contraia, sendo assim vai amenizar essas rugas. Tem alguma ação também em questão de dor de cabeça, enfim, mas na relação da estética é mais isso que ele vai fazer, nas ruguinhas aqui do queixo também, melhorando as rugas, do efeito Nefertiti, das rugas do platisma que a gente chama aqui, tá? E vai fazer com que o rosto tenha esse rejuvenescimento natural através da melhora da ruga. Já o preenchedor, ele vai dar volume, então ele vai dar, além de dar volume, ele vai devolver estrutura para o seu rosto e, claro, preencher o que está vazio, né? Então, com o decorrer dos anos, nós vamos perdendo algumas estruturas importantes para o nosso rosto, então não é só colágeno que a gente perde estrutura óssea, tem a gordura que vai se reposicionando, né? Conforme o seu rosto está, ele vai ali se reposicionando, e com o preenchedor a gente consegue reposicionar o rosto, então devolver essa estrutura, devolver esse lift para o rosto que a gente tem aos nossos 18, 20 anos, né? Claro que uma pessoa que já está com uma idade mais avançada, a gente não consegue devolver o rosto de 18 anos, mas a gente consegue reposicionar, fazendo com que você tenha a idade, né, vamos supor, 50, 60 anos, mas tem essa idade sem pesar tanto, né? Você fica ali com 50 anos, mais jovial, com uma cara de 45, enfim, parece que você está bem, com saúde, enfim. Esse é o papel do preenchedor. Então, o Botox, ele melhora as rugas, né? Ele paralisa ali seu músculo, ele não tem ação nenhuma de preenchedor, então ele não tem a questão dos lábios, por exemplo, não tem como deixar seus lábios maiores, mais volumosos. Essa, sim, é a função do preenchedor. Então, o preenchedor, ele vem para devolver estrutura, reposicionar seu rosto, devolver lift e dar volume, né? Então, uma olheira profunda, a gente consegue dar volume para aquela olheira, para ela poder ficar bem suave, né, no rosto, ela poder ficar com uma estrutura bem mais bonita, não deixar você com cara de cansada. Um lábio fino a gente consegue com o preenchedor aumentar esse lábio, então deixa ele mais bonito, mais proeminente, e essa é a função do preenchedor. Agora me conta aqui, você já sabia sobre isso? Você sabia a função do Botox, a função do preenchedor? Ou você sempre se confundia quando você ia falar, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu apliquei Botox na boca. Tem como sim aplicar, mas o Botox não é para dar volume. Se ela está se referindo ao volume, não foi o Botox que ela aplicou, foi o preenchedor. Me conta aqui se você já sabia disso, se foi útil para você, já começa a me seguir, compartilha esse vídeo, curte aqui para poder engajar muito mais, a gente poder levar essas informações aí para muito mais pessoas, tá bom? E é isso, beijos e até a próxima!